Olá, graça e paz. Nós estamos chegando no 5º dia dessa jornada de 12 dias e hoje praticamente nós terminamos de construir o fundamento e a base que nos levará a um estudo mais profundo, especialmente no que diz respeito às cartas que foram endereçadas e enviadas às igrejas da Ásia, às igrejas do Apocalipse. O meu tema com você hoje é exatamente esse: conhecendo as igrejas do Apocalipse. Eu preciso fazer duas considerações aqui antes da gente entrar propriamente nas especificidades de cada uma delas. Em primeiro lugar, eu preciso dizer para você que cada uma das cartas que foram escritas, cujo remetente em todas elas era o Senhor Jesus e cujo destinatário era o líder que havia em cada uma das igrejas conhecidas como as igrejas do Apocalipse. Eu quero que você entenda que cada uma das cartas foram escritas para uma igreja específica, para um povo específico que vivia uma situação específica numa época específica. Não há como fugir disso, tanto que as cartas elas são endereçadas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo e assim sucessivamente. Então, não tem como a gente fugir do fato de que cada uma das igrejas eram cartas endereçadas a igrejas que existia na época do apóstolo João. A segunda verdade que eu preciso compartilhar com você aqui é que nós precisamos entender que, embora cada uma dessas cartas fossem escritas para regiões específicas, contextos específicos e para um povo específico, numa época específica, a gente não pode também deixar de considerar que cada uma delas tem lições, verdades, fundamentos que devem fazer parte de toda a igreja, na história da igreja do Novo Testamento. Por isso a nossa proposta desde o primeiro dia, eu tenho lançado no seu coração o desejo de que nos atentemos para cada uma das cartas. E a nossa proposta é chegarmos no último dia, no 12º dia, e avaliando as 7 cartas e todas as considerações que nós fizemos de hoje para os dias anteriores, elas vão nos ajudar a redigir uma carta que seja a carta endereçada à última igreja, a igreja que estará vivendo nos últimos dias, no tempo do fim. Exatamente o que nós estamos tratando aqui do assunto escatos, escatologia, ou o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos dos últimos dias. E eu tenho falado que o mais importante não é gastarmos tempo, investirmos tempo em tentar descobrir os sinais, quando isso vai acontecer, quem é a besta, quem é o dragão, tanto quanto se preocupar com como nós estaremos o dia que esse dia chegar. Nós precisamos estar em santidade, nós precisamos estar andando na luz, nós precisamos ser como as virgens prudentes que tinham azeite nas suas vasilhas e estavam prontas para aquele encontro, prontas para aquele dia. Aí sim, depois de fazer essas considerações, eu quero agora, nessa última reflexão nossa, nessa 5ª reflexão nossa, eu quero, na verdade, passar de uma forma geral as especificidades de cada uma dessas igrejas, porque você vai perceber que há alguns detalhes que, à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai entendendo por que Jesus fala o que fala para cada uma das cidades, em cada uma das cartas que ele havia mandado. A primeira igreja que ele manda uma carta, então, é endereçada à igreja de Éfeso. Éfeso era uma das mais poderosas cidades do Império Romano, talvez uma das maiores mesmo, tinha aproximadamente
250 mil habitantes na cidade de Éfeso. Por isso era um centro econômico e um centro comercial bastante forte, bastante intenso, bastante movimentado e consolidado, e por causa disso também havia uma religiosidade, uma prática religiosa na cidade de Éfeso muito grande e muito intensa. No entanto, precisamos considerar o fato de que essa prática era uma prática bastante idólatra, porque havia muitos templos e havia muitas deidades, tanto humanas, tanto naturais, como a figura do imperador e como a figura de algumas pessoas, quanto a figura de algumas deidades, de alguns deuses. Quando você estuda não somente o livro de Apocalipse, mas quando você estuda a carta aos Efésios, endereçada à igreja de Éfeso, quando você estuda o livro de Atos, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, você vai perceber que é nessa cidade, na cidade de Éfeso, que está o templo da deusa Diana ou Artemis. E você deve lembrar o texto que, inclusive, há um grande culto que está sendo prestado e as pessoas estão gritando por 2 horas consecutivas sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Então nós precisamos entender que é uma cidade bastante idólatra. Você vai perceber também que Paulo gasta 3 anos da sua vida nessa cidade. Paulo gasta 3 anos ali ensinando, e aliás eu quero chamar a sua atenção porque um dos maiores desafios proposto para a igreja de Éfeso é exatamente a necessidade de um cuidado no que diz respeito ao ensino bíblico, ao ensino das Escrituras, porque Éfeso era uma cidade que precisava lidar com a presença constante de falsos mestres e de falsos profetas. Então, se não houvesse uma base fundamentada, consolidada no que diz respeito ao ensino bíblico, ao ensino das Escrituras, certamente com muita facilidade as pessoas poderiam se desviar do caminho, poderiam se desviar do cristianismo. A segunda cidade, a segunda carta endereçada, é a cidade de Esmirna. Esmirna era uma das cidades mais fiéis ao Império Romano, ao ponto de permitir que uma grande população judaica se concentrasse na cidade de Esmirna. E, consequentemente, havia uma perseguição muito grande em relação ao cristianismo dos primeiros dias. Você vai perceber no estudo da história que nessa cidade viveu um homem chamado Policarpo, que ficou conhecido como Policarpo de Esmirna, que foi perseguido, foi preso e foi morto, porque se negou a chamar o imperador, a chamar o rei de César, de Senhor. Ele se negou e por isso ele foi morto. Nessa cidade de Esmirna havia uma lenda também muito comum, porque havia um culto de celebração a um deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho, também conhecido como Baco, né? O deus da alegria, o deus da vida. E havia nessa cidade uma lenda que dizia que Dionísio havia morrido e havia ressuscitado. É interessante nós sabermos esse detalhe, porque a essa igreja Jesus se apresenta como sendo o eterno, como sendo o primeiro e o último, como sendo aquele que esteve morto, mas ressurgiu, desconstruindo completamente essa lenda de que Dionísio havia morrido e havia ressuscitado. Eu poderia ainda dizer que um dos ensinos mais consistentes que é dado à igreja de Esmirna era a importância da resistência e da resiliência. Em face à perseguição, em face à morte, como de Policarpo, havia uma necessidade de se levantar ali uma igreja que resistisse a todo tipo de oposição e uma igreja que tivesse resiliência, ou seja, a capacidade de, mesmo diante das intempéries, das perseguições, das dificuldades da vida, ela tem condição de voltar à prática da sua fé da mesma forma, sem ter nenhum nível de comprometimento.
A terceira cidade e a terceira igreja que recebe uma carta é a igreja de Pérgamo. Há alguns detalhes interessantes em relação aqui à igreja de Pérgamo, porque Pérgamo tinha o desejo de levantar a maior biblioteca do mundo. Esse era o desejo de Pérgamo. E, se não me falha a memória, eles não conseguiram levantar a biblioteca, a maior biblioteca, mas, se eu não me engano, foi a segunda ou a terceira maior biblioteca da sua época. Perdia apenas para a biblioteca de Alexandria. Se não me falha a memória, essa informação que eu estou dando. Mas o fato é que essa cidade de Pérgamo sofre um embargo comercial justamente por causa desse sonho, justamente por causa desse desejo. Como eles tinham o desejo de levantar a maior igreja do mundo, da época, houve um embargo comercial e essa cidade foi proibida de comprar, de receber, de adquirir as folhas de papiro, que eram muito usadas justamente na escrita daquela época. Então, essa cidade precisou se reinventar, da mesma forma como você e eu estamos buscando caminhos de reinvenção hoje da vida, porque estamos diante de uma pandemia aí que parou o mundo por 6 meses, o mundo ainda está parado, né? Não completamente, mas bastante limitado, e a gente está tendo que se reinventar. E Pérgamo precisou fazer isso, então da pele dos animais surge o que hoje nós conhecemos como pergaminho. Pergaminho vem exatamente do nome dessa cidade, que é a cidade de Pérgamo. E eu queria que você parasse para pensar por alguns instantes no nível de perseguição que o cristianismo sofre ali naquele lugar, na cidade. Como devia ser difícil viver o cristianismo, a fé, prestar o seu culto a Deus, essa liberdade que a gente tem de prestar um culto a Deus hoje. Imagine com o nível de perseguição que havia na cidade de Pérgamo, certamente isso não era possível. Até porque Pérgamo tinha a residência do procônsul, e o procônsul tinha autoridade para matar todas as pessoas que se opusessem às leis que o rei havia determinado. O que eu acho interessante é que para essa igreja, a igreja de Pérgamo, o Senhor diz que ali naquele lugar existe o trono de Satanás. E eu queria que você parasse para pensar nisso, porque muito mais do que um local geográfico, o trono de Satanás é um sistema de idolatria e de práticas que estão completamente fora daquilo que a palavra de Deus estabelece como prática do cristianismo e do cristão. Então, porque existe um sistema operando de princípios e de valores completamente desalinhados com a palavra de Deus, o Senhor diz: aí em Pérgamo está o trono de Satanás. O texto ainda fala de um mártir, que nós não temos tantas informações para estudar com profundidade, um homem chamado Antipas, mas a mensagem que fica mais importante no meio dessa perseguição, no meio de gente que certamente foi morta ali por causa disso, que foi perseguida, o próprio Antipas, a mensagem que fica é: ao invés de temer os homens, nós precisamos temer a Deus. Ao invés de temer os homens, nós precisamos temer a Deus. A quinta igreja, a quarta igreja, né? Falamos de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, agora de Tiatira. A quarta igreja, então, a igreja de Tiatira, uma cidade com característica comercial muito forte. Um centro comercial. Havia uma produção e um comércio muito forte de lã, de metais, de pães, de sapatos, de roupas. Inclusive por causa dessa característica comercial muito grande, desde aquela época, uma cidade que tinha muitos sindicatos que determinavam as regras pelas quais cada comerciante deveria viver. E o interessante é que existem evidências de que esses sindicatos forçavam exatamente a prática de algumas coisas que estavam desalinhadas com aquilo que Deus esperava, como a carne sacrificada a demônios, a ídolos, e a prática da imoralidade, da prostituição.
isso era induzido, isso era exigido por esse sindicato. Imagine a pressão de um comerciante cristão que não se submetia a esse tipo de prática, esse tipo de comportamento. Com certeza sofreria vários tipos de embargo. A quinta cidade é a cidade de Sardes. Essa é a mais antiga cidade, a cidade que fora construída no ano de 1200 antes de Cristo. E essa cidade é uma cidade interessante. Aqui vale a pena a gente gastar um pouco mais de tempo de falar que, por causa da região privilegiada, uma região extremamente montanhosa, ela foi, inclusive, no Império Persa, ela teve o seu quartel-general estabelecido nessa cidade, por causa da dificuldade de se chegar nesses lugares onde, no meio das montanhas, construía-se os quartéis generais. E é interessante que essa cidade, ela sofreu muitas derrotas, ela se tornou um símbolo de poderio militar durante muito tempo, mas ela acabou sofrendo muitas derrotas porque ela não soube vigiar as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos. E aqui está também alguns segredos que nós precisamos estar atento quando nós estivermos estudando com mais profundidade essa carta, porque todos nós temos as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, e nós precisamos levantar estruturas de proteção exatamente nesses pontos para não sermos surpreendidos pelo inimigo da nossa alma. E aqui é interessante já entender isso desde agora, porque você vai perceber porque a essa igreja Jesus diz: vocês precisam ser vigilantes. Porque se faltar essa vigilância, vocês certamente podem ser pegos de surpresa, e é por isso que Jesus diz ali, o dia do meu retorno, o dia da minha volta vai ser como ladrão à noite. E como ladrão à noite é quando ninguém espera, ninguém está atento, ninguém está alerta, ninguém está vigiando, e Deus então está chamando a atenção para o fato dessa importância, a importância da vigilância. Quando nós chegamos na sexta cidade, a cidade de Filadélfia, e essa cidade, ela também existem informações importantes que a gente precisa ter, a começar pela etimologia do nome, né? Eu acredito que você deve saber tanto quanto eu. A palavra Filadélfia, que deu origem à cidade, ela é composta de duas palavras gregas, a palavra filéu e a palavra adelphos, que filéu é amor e adelphos, irmãos. Então está falando de amor entre irmãos. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas você deve saber tanto quanto eu que existem 5 palavras distintas para a palavra amor, especialmente no Novo Testamento. Então você vai ter o amor que se refere ao amor de um homem para com uma mulher, que é o amor eros. Você tem o amor perfeito, que é o amor de Deus, ágape, e você tem o amor filéu, que é o amor entre irmãos. Enfim, não vamos entrar aqui, mas essa cidade foi fundamentada exatamente no amor de irmãos. Inclusive, historicamente falando, fala-se que essa cidade foi fundada exatamente por 2 irmãos que se amavam muito, e por isso a cidade recebe o nome de Filadélfia. No entanto, essa cidade também ela vive uma ambiguidade de sentimentos, porque justamente porque estava localizada também numa região vulcânica, ela tinha uma facilidade de produzir uvas de uma qualidade indescritível. Os vinhos que eram produzidos ali eram muito bons, mas, por outro lado, vivia também a ambiguidade de estar exatamente numa região sujeita a abalos sísmicos. Inclusive, há muitos dados históricos que dizem que os muros da cidade viviam com rachaduras, porque era uma cidade que sofria abalos sísmicos durante muito tempo. Quando eu olho para essa igreja, eu também vejo um dos fundamentos
nos quais a comunidade cristã, e eu não me refiro aqui a uma denominação, eu me refiro aqui a uma comunidade de irmãos. A comunidade cristã, ela precisa ser fundamentada exatamente no amor entre os irmãos. E por último, a igreja de Laodiceia, a carta que foi escrita a Laodiceia. Essa cidade foi fundada 250 anos antes de Cristo e ela recebeu esse nome por causa da esposa do seu fundador, que chamava Laodices. Então daí vem o termo Laodiceia, uma igreja, uma cidade que pensava de si além do que convinha. Aqui eu já quero começar a plantar algumas sementes no seu coração, porque nós não podemos ser desses que pensa além do que convém, né? E é interessante falar isso porque essa é uma cidade rica, é uma cidade abastada, um centro financeiro bastante forte, uma cidade que produzia um dos melhores colírios da sua época. Então, as pessoas de todos os lados vinham para essa cidade justamente para comprar o seu colírio. E aí você começa a entender por que Jesus dá conselhos a essa igreja. E um dos conselhos é: aconselho-te que de mim compres colírios, a fim de ungires os seus olhos. A fim de quê? A fim de que vejas. Você precisa ver. Agora, olha que interessante a necessidade de ver. E quando eu falo que essa cidade era uma cidade que tinha um entendimento além do que convinha, é porque é interessante a maneira como Deus trata essa cidade aqui. O Senhor Jesus diz para essa cidade assim: olha, você diz, eu estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. E Jesus então diz: você é infeliz, é miserável, é pobre, é cega e é nu. Então veja bem, pensava além do que convinha, por causa do seu movimento, por causa da sua riqueza, por causa da sua fama, por causa do seu colírio, achava que estava por cima e que não precisava de ninguém, era abastada. Jesus vem para essa igreja e diz: você é miserável, é pobre, é cega, é nu. Meu Deus, quando a gente olha para a igreja de Esmirna, que nós já falamos sobre Esmirna, né? Para Esmirna dizia assim: eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cega e eu sou nua. E aí Jesus vem e diz para essa igreja assim: você é rica. Então eu acho interessante esse trocadilho, porque para a igreja que se achava rica, Jesus vem e diz: você é pobre. Para a igreja que se achava pobre, Jesus vem e diz: você é rica. Então nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém. Um último detalhe, informação que eu quero passar para você com relação à cidade de Laodiceia, e que também é um detalhe interessante, é que essa cidade ela não possuía uma fonte própria de água. Ela não tinha uma fonte de abastecimento de água para a cidade. Ela precisava receber água de duas cidades que estavam próximas a ela, cidade de Hierápolis e cidade de Colossos, ambas numa faixa de 10 a 15 quilômetros de distância uma da outra. Recebia mais água de Hierápolis, porque Hierápolis era uma cidade conhecida pelas suas águas termais, pelas suas águas quentes. Só que quando a água saía de Hierápolis quente, quando chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava morna. E aí você entende por que Jesus vem para essa igreja e diz assim: olha, você não é nem frio e nem quente, você é morno, e porque você é morno, você vai ser vomitado. E Jesus está fazendo menção também a um elemento químico que fazia parte dessa água quente que saía de Hierápolis e que causava muita náusea e muito enjoo nas pessoas que mergulhavam nessas águas. Daí vem a expressão que Jesus usa: você está a ponto de ser vomitada. Ou seja, você que pensa além do que convém de você mesmo, você está a ponto de ser vomitada. Querido, eu acredito que todo esse background, esse pano de fundo que a gente trouxe para cada uma das igrejas aqui, certamente vão nos ajudar a entender com mais profundidade cada uma das cartas. A partir de amanhã, nós vamos começar a mergulhar, vamos começar a estudar com mais profundidade cada uma das cartas do Apocalipse, e eu tenho certeza
certeza que no último dia nós vamos sair daqui muito mais enriquecidos e com uma carta que é composta por todas as 7 cartas, e dessa forma nós vamos estar atentos para a forma como Deus espera que estejamos no dia que o Messias voltar para buscar a sua igreja. Eu quero finalizar orando para que Deus realmente guarde o nosso coração, que estejamos preparados para esse dia, que não fiquemos patinando em querer saber data, em querer saber sinais, em querer saber todo o simbolismo do Apocalipse, mas em saber como o Senhor espera que estejamos para esse dia, para esse encontro, para esse casamento. Deixa eu orar, abençoar a sua vida. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez tanta riqueza depositada na nossa vida. Senhor, que o nosso coração seja guardado de todo desvio, de toda confusão. Nós não queremos nos esforçar com aquilo que não vai ser relevante, que vai ser importante no dia do nosso encontro contigo. Obrigado por tanta luz que o Senhor derrama sobre nós em cada uma das igrejas do Apocalipse. Eu tenho certeza que quando entrarmos num estudo mais profundo de cada uma dessas cartas, nós receberemos ferramentas e receberemos uma luz que certamente nos ajudará a viver uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero abençoar cada vida, cada família, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, querido. Não para essa jornada, essa caminhada comigo. Eu espero que você fique comigo até o 12º dia, até o último dia, porque certamente ao vencedor o Senhor vai dar a coroa da vida. Deus te abençoe, um forte abraço.